essa segunda lei, que relaciona, né, a força com a massa, somatória de F igual a MA, que é igual a M dV dt. Isso aqui é o princípio fundamental da dinâmica. A gente viu na última aula, né, a formulação da segunda lei de Newton. Agora nós vamos tentar aplicar essa lei de Newton em situações reais. Nessas situações vão aparecer forças cuja natureza é bom a gente conhecer um pouco mais. Então, as forças com as quais nós vamos estar lidando, as chamadas forças especiais, que na verdade podia se chamar forças frequentes, né? As forças frequentes com que vamos estar lidando são a força gravitacional, a força normal, uma força de tração e não hoje, mas na próxima vez, uma força de atrito. A força gravitacional é uma força, uma lei postulada por Newton, né? A força de atração gravitacional entre, digamos, a Terra e uma massa m, né? Tem a Terra de massa m, e uma massinha m, ela dista r do centro da Terra. A força de atração gravitacional sobre essa massinha F é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional à distância e dirigida para o centro da Terra, Essa é a força de atração gravitacional, tal como Newton postulou, m a massa da Terra, aproximadamente 6,4 vezes 10 a 24 quilômetros. E essa é uma constante, né? Ela vale aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então é um valor extremamente pequeno. Por essa razão, a força gravitacional é muito pequena. Veja, M vezes M, 60 quilogramas cada um, né? 60 vezes 60, 3.600, dividido por 1 metro, 3.600, vezes G, que é 10 a menos 11. Então dá uma força extremamente pequena, razão pela qual a gente não considera, em situações normais, essa força de atração gravitacional entre nós. Mas com a Terra, em função do alto valor de sua massa, essa força é presente e macroscópica. Se eu fizer o raio perto do raio da Terra, quer dizer, se eu estiver a uma distância próxima da Terra, se o meu R for perto do raio da Terra, eu tenho o seguinte: Gm sobre o raio da Terra ao quadrado. Se eu fizer essa conta, 6,67, 10 a menos 11, 6 vezes 10 a menos 24, 6.400 quilômetros, se eu fizer essa conta, eu tenho aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse número, esse conjunto de letras, recebeu o nome de G, aceleração da gravidade. Então, F, né? F. Agora eu vou chamar de peso da força. O que é? M, que é o que faltou aqui, mg. Então, é o peso. O que é o peso, então? O peso é a força de atração gravitacional da Terra para pontos próximos de sua superfície. Será que isso é sempre verdade? A força-peso, tal como está definida, só é verdade se eu considerar a Terra como um referencial inercial. Então, para referenciais inerciais, sim, a força gravitacional é igual à força-peso. Eu vou dar um contra-exemplo simples aqui. De novo, suponha que nós estamos no Equador, né? Nós estamos no Equador.
a Terra está girando com velocidade angular ômega. Nós conhecemos a velocidade angular ômega, ela é pequenininha. E o Equador é a situação mais desvantajosa, né? Então eu tenho uma massa M aqui. Bom, como é que a gente define peso na prática? Peso na prática, você vai na farmácia, sobe numa balança, o peso é a resposta, né, a normal que a balança dá à atração gravitacional local. O peso dá aquela resposta à força que está atuando na vertical sobre aquela força que está atuando em você. Então imagine você no Equador. Você está no Equador, né? Aqui você tem a força peso, né? E aqui você tem a coisa que a balança marca, né? A coisa que a balança marca. Será que o N, que é a marca da balança, é o seu peso, mg? É meio fácil ver que não. Esse sistema não está girando? Então eu vou escrever a equação da segunda lei de Newton na direção centrípeta, né? Soma de Fc igual a m a c. Estou decompondo as equações, chamei de uma direção especial. Soma das forças centrípetas soma das forças na direção centrípeta ou radial. mg concorda, n discorda. Igual a m ômega 2 R. M ômega 2 R. Então você vê que a marcação da sua balança não é exatamente mg. É mg menos m ômega 2 R. Às vezes isso é chamado de peso aparente. Ou seja, se eu desprezar a parte correspondente à não inercialidade da Terra, aí sim a atração gravitacional é igual ao peso. Ficou claro isso? Para todos os efeitos, já que nós vamos considerar a Terra como referencial, a força de atração gravitacional é o peso. But, cuidado, tá bom? Então, a força de tração. A força de tração é muito intuitiva, né? Força de tração é aquela que atua numa corda, ou num barbante, ou num fio. Então, você imagine essa situação que está na lousa ali, uma massa M1, uma corda aqui, uma massa M2, sendo solicitada por uma força F. M2, M1, né? Essa corda está esticada. F está atuando sobre esse conjunto, né? Então, essa tração tende a segurar o movimento da força F. E essa tração é quem puxa a força M1. Então, T2 num lado da corda, T1 no outro. O que dizer dessas duas trações? O que dizer de T1 e T2? Se eu supuser que a massa M da corda ou do fio é aproximadamente nula, ou seja, pegar um fiozinho bem fininho, tal como uma linha de nylon e tal, então significa que T2 menos T1 igual, tudo isso aqui está sendo acelerado para a direita com A, né? Então T1 menos T2, eu estou decompondo as forças na direção X, T1 é positiva, T2 é negativa, isso dá M vezes A. Se a massa é zero, eu tiro que T2 é igual a T1. E aí vem aquela constatação que aparece nos livros meio chavão, para um fio ideal, em vez de uma corda, um fio ideal, aquele que não tem massa, que ele é perfeitamente flexível e não estica. Um fio ideal não tem massa, você molda ele como quiser e ele não estica. Massa desprezível, perfeitamente flexível e inextensível. Com esses três predicados, um fio ideal transmite as trações. Ou seja, se você puxar com T de um lado, sai T do outro. Outro tipo de força comum, corriqueiro, que nós vamos lidar é a força normal. A força normal é meio intuitiva, né? Você coloca um bloco sobre uma mesa,
Você coloca um bloco sobre uma mesa, né? Sobre esse bloco vão atuar a força peso dele, a força de atração gravitacional onipresente, e ele não afunda na mesa porque ela responde com uma normal N. Essa normal, então, é a força que aparece sempre que houver contato entre dois corpos, né? Prevenindo que um penetre no outro. A origem da força normal é um tanto quanto até difícil às vezes, de entender. Mas essa força advém, a origem dela, é a deformação que esse bloco faz sobre a mesa. Embora minúscula, embora microscópica, essa deformação existe. Tanto é que se você colocar outro bloco aqui em cima, aparece uma outra normal aqui. Essa mesa, agora, tem que suportar as duas. Então, os dois blocos, né, comprimem a mesa mais do que um só comprimia. Então, a mesa responde com uma normal maior. A força então, normal é uma força que advém da deformação das forças de contato. Isso aí é meio dummy, tá certo? A força de atrito, nós vamos falar numa outra oportunidade. Então, o primeiro exemplo é esse, né, de um par de blocos, né, um par de blocos sobre uma mesa. M1, M2, né? Essa roldana e o fio ideais. Uma roldana é uma polia, né? Aquele cilindro que roda. Uma roldana ideal não tem massa e não oferece resistência à rotação. Então ela está ali somente para alterar a direção das trações. Então, nós vamos responder a duas perguntas. Qual é a tração nos fios e qual é a aceleração do conjunto? Né? Eu não estou colocando força de atrito, então isso tanto a mesa é uma superfície lisa, eu coloco M1 e M2 e faço essas duas perguntas. Então, como é que começa o procedimento? A gente começa da seguinte maneira. Ó. Suponha que eu queira estudar o bloco 1. Suponha que eu queira estudar o movimento do bloco 1. O que eu faço? O bloco 1 tem um universo de interações. Eu tenho que isolar o bloco 1 de modo a colocar sobre ele as forças que simulam as suas interações. Quais são as forças que atuam sobre o bloco 1? Me ajude agora. Vocês é que tem que falar, porque cada problema é um problema. Sobre o bloco 1 atua aquela famigerada força inesquecível mg. Força de ação à distância. Quais são as forças de contato que atuam sobre a M1? Uma força que a gente acabou de aprender, a tração T. Né? E o que mais? A força normal da parede, que a gente recém aprendeu também. Coloquei a força de ação à distância, coloquei as duas de contato. Com isso, eu isolei o bloco 1. Então, isola o bloco, coloca as forças, escolhe um sistema de eixo interessante para estudar. Eu vou escolher este sistema de eixos aqui. Então, eu escolho esse sistema de eixos para eu poder decompor as minhas forças e escrever minhas equações. Tá? Então, vamos estudar a equação de movimento do bloco 1? Vamos. A somatória das forças na direção x é igual a uma coisa, a somatória das forças na direção y é igual a outra coisa. Na direção y, o que o bloco 1 faz? Qual é o movimento do bloco 1 na direção y? Nenhum, é repouso. Então a somatória de Fy é igual a zero. Com a escolha que eu fiz, mg menos n é igual a zero. mg concorda com y, n discorda de y. Na direção x, tem forças? Tem. Que força atua na direção x? Né? Então,
ele está acelerado, eu peço para calcular a aceleração, então a soma de x é mAx, eu tiro daqui então, que a soma das forças em x, a única que tem é a tração. Tração é igual a massa dele é m1, a aceleração dele é a, chamo isso de equação 1. T igual a m1a. Eu estou sendo metódico. É assim que vocês têm que ser para não perder nenhum detalhe e não fazer confusão. Vamos isolar o bloco 2. Que forças atuam sobre o bloco 2? A tração transmitida integralmente, porque o fio é ideal, e o peso m2g. Sob a ação dessas forças, o que o bloco 2 está fazendo? Aí não pode violar o bom senso. Como esse fio não estica, ele é inextensível, se A for a aceleração de A1, qual será a aceleração de A2? A. Está vendo a história do fio inextensível? Parece bobagem, mas não é. Então o bloco 2 cai com a aceleração A. Se esse anda para a direita, necessariamente esse anda para a esquerda. Então, somatória das forças em Y é igual a MAY. Eu tiro daqui que M2G menos T igual, o quê? M2G menos T está descendo M2A. Equação 2. Se eu somar 1 com 2, M2G somando 1 com 2, igual a M1 mais M2. A, portanto, A é a aceleração é isso e a tração por 1, a tração é M1 M2 sobre 1 mais M2G. Isso responde às nossas perguntas. Sempre é bom, quando a gente resolve um problema literalmente, como neste caso, sempre é bom fazer um cheque se a gente não está violando situações e limites ou análise dimensional. Tá? Suponha que M2 seja zero. Isso significa que eu ponho um bloco numa mesa e peço a aceleração dele. Quanto tem que dar essa aceleração? Se M2 for zero, a aceleração é zero. Tá? E mesmo a tração, porque não tem quem puxar, é zero. Análise dimensional. Massa sobre massa é número puro. A igual a G. G é a aceleração. Massa quadrada sobre massa é massa, mg é força, T é força. Então, vamos fazer o outro exemplo, que é manjadíssimo também, acho que vocês também já trazem na bagagem, mas vale a pena recordar. É a máquina de Atwood, que foi estudada por ele com o sentido de determinar a aceleração da gravidade. A máquina de Atwood, então, né, consta de uma roldana ideal fixa, né? Uma roldana fixa aqui, certo? Né? Onde eu penduro uma massa M2 e uma massa M1. Qual é a tração nos fios e qual é a aceleração do conjunto. Eu vou adotar a mesma escolha que eu fiz lá. Aqui eu adotei como não tem movimento em X simplesmente, né? Então, o eixo que eu escolho é o meu Y orientado para cima, não precisa eixo X. E vou admitir que o movimento se dá com M1 subindo. Então, eu vou colocar que a minha aceleração é assim. Não pode violar o bom senso. Se A está subindo, se M1 está subindo, M2 está descendo. Feito isso, vamos isolar o objeto de nosso estudo. O objeto de nosso estudo primeiro é o bloco 1, depois o bloco 2.
Quais são as forças que atuam no bloco 1? Eu estou insistindo com isso, mas é importante. As forças que atuam no bloco 1 são M1G e T. No bloco 2, M2G e T. Colocadas as forças, escolhido o eixo, você resolve, aplica a segunda lei de Newton pertinente. Esse sistema está acelerado, não está? Então, para o bloco 1, T menos M, vamos escrever, somatória das forças em Y é MAY, portanto, T menos M1G igual a M1A. Primeira equação. T menos M1G igual a M1A. Para o bloco 2, soma de FY igual a MAY, eu posso escrever aqui M2G menos T. Está puxando o bloco, não é? Então isso é M2A. Bom, eu acho que eu não vou perder muito tempo. Se você somar 1 com 2, né? Se você somar 1 com 2, você vai achar as seguintes respostas, que agora eu vou copiar da lousa. A é igual a M2 menos M1 e a tração T é 2M1, M2. G. Se M2 for igual a M1, tem movimento, pendura duas massas iguais, elas ficam onde estão. Se M2 for igual a M1, a aceleração é zero. Se eu quiser que essa situação esteja em equilíbrio, né, e eu penduro um peso mg aqui, né, aqui eu tenho que fazer uma atração que é igual a mg. Ou seja, para segurar, para manter em equilíbrio esse corpo com uma rodando, eu tenho que escrever que T é igual a mg. Concorda? Concorda? Aqui é T, 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 T igual a mg, T igual a mg. Legal? Uma rodando, eu tenho que aplicar a mesma força. Então, então por que os caras usam uma rodana nas construções? Porque é mais fácil levantar uma coisa assim, né, do que assim. A rodana só faz inverter o sentido da solicitação. Vamos ver se eu tiver duas rodanas, como eu tenho na lousa agora. Ó, eu tenho uma massa M que eu quero equilibrar. A essa massa M eu prendo uma rodaninha que se divide em duas, e uma das cordas passa por uma segunda. Que força F eu tenho que segurar aqui para manter mg? Entenderam a situação? Duas rodanas. Vou fazer meio de cabeça, ver se vocês me acompanham. Do equilíbrio desta massa, eu tenho que T5 igual a mg. Perceberam? T5 tem que ser igual a mg. Mas T5 é T2 mais T3. E T1, T2 e T3 são iguais, porque são trações nas extremidades de um fio inextensível, certo? Ou seja, T5 é 2T1, T1 é F. Como T5 é mg, F é mg sobre 2. Ou seja, aqui sim tem vantagem colocar rodana, porque para levantar um peso de 100 quilos, você aplica só 50. Qual é a sugestão óbvia para mais e mais diminuir a solicitação? Aumentar o número de rodanas. Né? Se não me engano, não lembro do nome técnico disso, sarilho, não sei, mas você consegue diminuir bastante sua solicitação, aumentando o número de rodanas. Bom, finalmente, a última lei de Newton presente em todas as situações, que é a terceira lei de Newton. Simbolicamente, eu vou imaginar que eu tenha dois corpos A e B interagindo. Um faz força no outro, o outro faz força no um. Dois corpos A e B interagindo. Pode ser qualquer tipo de interação, normal, tração, contato. Então, aqui está o corpo A, aqui está o corpo B, né? Eles têm uma reta que une os dois aqui. O que a terceira lei de Newton
emprega é a seguinte: se o corpo A faz uma força em B, o corpo B reage e faz sobre A uma força que lhe é diretamente oposta. Então, aqui está a força em A. Qual é essa nomenclatura? Força em A devido a B. Aqui está a força em B devido a A. O que a terceira lei de Newton diz é a seguinte: essas duas forças têm mesmo módulo, mesma linha de ação, porém em sentidos opostos. Eu posso condensar essas três informações escrevendo simplesmente que FAB é igual menos FBA. Aqui está escrito que a força que B faz em A tem o mesmo módulo que a força que A faz em B, elas têm a mesma linha de ação, porém sentidos opostos. Sendo assim, né, essas duas forças constituem um par ação-reação. Não importa quem você batize como ação e, consequentemente, como reação. O que a lei de Newton diz, então, é que a ação é oposta à reação. Sendo assim, né, o que você infere imediatamente? A ação e reação não podem atuar no mesmo corpo. Porque já que elas são iguais, elas se cancelariam e nunca você teria força nenhuma. Então, ação e reação não atuam no mesmo corpo, nunca se cancelam. E, claro, tem o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Aqui tem um exemplo, uma situação curiosa, né? É a situação de um satélite em órbita. Esse satélite descreve um movimento circular visto da Terra sob a ação de uma força centrípeta que se chama FSE lá. Força sobre o satélite devido à Terra, pela terceira lei de Newton, já que a Terra atrai o satélite atrai a Terra com uma força FES. Essas duas forças são iguais em modo, porém com sentidos opostos. Fazer uma aplicação bobinha da terceira lei de Newton. Uma patinadora de massa 50 kg empurra uma Kombi de massa 2 toneladas. Uma patinadora empurra uma Kombi. A patinadora exerce sobre a Kombi uma força de 100 newtons. Pela terceira lei de Newton, a Kombi reage e aplica sobre a patinadora uma força de mesmo modo. Com isso, com essas informações, qual é a aceleração da patinadora? Trivial, né? A aceleração da patinadora, o que é? Fazer aqui. A aceleração da patinadora é a força que age sobre ela, dividida por sua massa, que é 100 newtons dividido por 50 quilogramas, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da patinadora. Qual é a aceleração da Kombi? A aceleração da Kombi ou da van é a mesma coisa, é a força de interação dividido pela massa da van, que é 100 dividido por 2.000. Isso aí é 0,05 metros por segundo ao quadrado. Aí, duas perguntas cuja resposta dá para fazer de cabeça também. Se existe essa relação entre as acelerações, qual é a relação entre as velocidades? Ora, em qualquer instante, V igual a AT. Então, V da Kombi, V da menina sobre V da van, é a aceleração da menina sobre a aceleração da van. Então, é a mesma razão entre as acelerações. Espaço percorrido, como x é meio de AT quadrado, instante a instante, a velocidade, o espaço P
sobre o espaço da van também é AP sobre AV. A mesma relação que há entre as acelerações. Exercício um pouquinho bobo. E agora vamos exercitar um pouco a nossa mente, tentando identificar pares ação e reação. Tá? A situação é uma mesa na superfície da Terra, tal qual esta, e eu quero saber quais as forças que agem sobre a mesa. Eu vou admitir que essa mesa tem 4 pernas, mas vou mostrar o que age num par de 2 delas. Então aqui está a Terra, né, exagerada para chuchu. Aqui está a mesa, né, a mesa. Se eu quero saber que forças agem sobre a mesa, eu tenho que isolá-la e simular o seu universo. A mesa age com a Terra, né, com a atração gravitacional e uma força de contato. Você tem 2 forças de contato. Se ela for uma mesa homogênea, elas são iguais, né? E o peso da mesa de massa M, mg. Que forças atuam na Terra? Que forças atuam na Terra tem que se cumprir o par ação e reação. Se a Terra empurra a mesa comprime a Terra com forças N para baixo. Eu não estou pondo seta. Se eu pusesse, eu teria que escrever menos N. E se a Terra atrai a mesa atrai a Terra. Então, aqui no centro da Terra, eu tenho uma força para cima, menos mg. Então, embora a gente não saiba, a gente está puxando a Terra do lugar. Né? A gente está puxando a Terra do lugar. Tá bom? Eu vou, agora acho que para terminar a aula, fazer um exemplinho. Não, eu vou fazer o exemplo, você vai entender isso. Eu vou fazer o exemplo numérico antes, tá? Para ficar clara a nossa... Essa não pode. Um exemplinho para a gente treinar essa história de terceira lei de Newton que às vezes passa ao largo. Então, né? Eu tenho 2 blocos sobre uma superfície. Um bloco de massa M2, um bloco de massa M1, atuados por uma força horizontal F. Eu vou dizer que F vale 30 newtons, M2 vale 10 kg e M1 vale 5 kg. Certo? Tá bom? Eu vou querer perguntar, primeiro, qual é a aceleração do conjunto? Segundo, qual é a força resultante sobre M1? E terceiro, qual é a força em M2? Qual é a força sobre M2? Entender? Vamos criar nosso próprio enunciado para a gente agir de acordo com os procedimentos para resolver esse problema. Eu não sei se a turma lá da ponta esquerda não está vendo, eu vou... Então, eu quero resolver o seguinte problema muito simplesinho. Uma força F atua num conjunto, por essa razão esse conjunto se acelera na direção X com A, e eu peço essas 3 coisas aí. Então, se eu isolo o conjunto, né, que forças atuam sobre o conjunto? Eu vou considerar apenas o movimento em X.
Porque em Y não acontece nada. X está aqui, Y está aqui. Então, é óbvio que interessa o que acontece no eixo X. Então, que forças atuam sobre o conjunto na direção X? Qual a única força que atua sobre o conjunto na direção X se eu estiver desprezando o atrito? A única força que aparece na direção X é a força F. Então, a somatória das forças na direção X é a massa vezes a aceleração a X. Daqui eu tiro que F igual a M1 mais M2 vezes A. Portanto, A vale F sobre M1 mais M2. F é 30, M1 mais M2 são 15, então A é 2 metros por segundo ao quadrado. Legal? O item A é trivial. O item B, eu quero a força resultante sobre M1. Agora eu elejo como meu sistema o M1. Para fazer isso, eu tenho que simular a ação de todos os outros sobre ele. Então, se eu isolar o bloco M1, o que eu tenho? O que eu tenho? Só considerando o eixo X. Que forças atuam sobre M1? A própria F, e quem mais? M1 empurra M2, M2 empurra M1 com uma força que lhe é oposta. Então aqui, que nomenclatura eu uso? F1 devido a 2, né? F1, 2, certo? Tá bom? Essas são as forças que atuam no bloco. Hã? Não, FAB eu chamei força em A devida a B. Tá bom? Eu não batizei isso, mas tanto faz desde que você seja coerente quando inverter a outra também. Então, sob a ação dessas forças, esse conjunto também se move para cá com aceleração A. Então, F menos F12 igual a M1A, portanto, F12, essa é a resultante, né? F menos F12 é a força resultante, isso aqui é a força resultante. A força resultante FR é M1, 5 vezes 2, que é 10 newton. Tá? Quanto tem que dar a força de 2 em 1? De 1 em 2? Perdão. Vamos checar. Então, item C, eu quero a força que atua em M2. Então, eu isolo M2. Aqui precisa um certo cuidado, hein? Os principiantes costumam cometer esse erro. Quando você coloca as forças sobre um sistema, você considera as de ação à distância e as de contato. Força de ação à distância é horizontal, eu não vou ligar. Que força horizontal atua sobre M2? Perguntando, antes de responder, F aplicada atua em M2? F aplicada atua em M2? Isso é um erro que o principiante comete. Você não comete se você for sistemático. Força de ação à distância, força de contato. Quem atua ali é uma força de contato, que é o que eu chamo do quê? F21. Essa força aqui. Que tem mesmo módulo que F12, porém atua para cá. Como esse sistema está se movendo com aceleração A, simplesmente F21 igual a M2A, que é igual a 10 vezes 2, que é 20 newton. Como eu tinha cantado antes, eu já tinha previsto o valor de F21. Então, para terminar a aula, eu trouxe aqui primeiro eu trouxe uns balões de aniversário aqui. Balão de aniversário.
né? Aqui eu tenho um balão que eu inflei, né? Tem um balão que eu inflei. Ai. Tem um balão que eu inflei. Vou tentar fazer o perfil do balão aqui assim. Inflei o balão, né? Se eu soltar esse balão, ele expele ar para cá. O balão faz uma força sobre o ar nessa direção, o ar faz uma força sobre o balão na outra direção. Né? Princípio do funcionamento de um foguete. Pura terceira lei de Newton. Agora eu trouxe também um aparato seríssimo aqui, que é uma... Eu vou esconder a marca. Né? Uma latinha de refrigerante onde eu fiz alguns furos com certo cuidado. Né? Fiz uns furos com certo cuidado. Vocês vão ver que cuidado é esse. Esse negócio não funciona aqui, né? Oh! Então acho que é meio aleatório. Um dia que eu não queria, funcionou, lembra? Encheu a latinha. Ó. Né? Deixa eu centrar melhor o arame aqui. Ela judia. Não, aqui trava. Ela é manhosa, mas ela funciona. Quando ela quer. Essa aqui. Então, ó. Eu tenho que usar minha água, senão ela fica frustrada. Então, mais uma vez, antes que ela se esvaia, né? Aqui você tem a nítida situação em que, sobre um furinho da lata, que eu cuidadosamente não fiz na direção radial, né? Então você tem a lata vista aqui, de topo, né? De topo, eu faço furinhos assim, tá vendo? Com uma certa, tentando ser o máximo tangencial possível, né? Então, já que a lata expulsa a água nessa direção, né? A água empurra a lata para cá. Como essas reações não passam pelo centro, existe um movimento de rotação. Eu vou usar a palavra técnica, porque existe um torque aqui que a água produziu. Se eu fizesse os furos na direção radial, eu ia ficar com cara de ué. E por hoje era isso.